pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês esse condomínio de apartamentos com 3 apartamentos, tá? Eu mostrei ele pra vocês no último vídeo, mas ele não estava mobiliado ainda. E eu finalmente consegui mobiliar e eu vou ensinar pra vocês, vou explicar pra vocês, vou mostrar pra vocês o que eu pensei na hora de mobiliar cada um. O último vídeo eu mostrei pra vocês esse lote aqui, que ele tem vários lotezinhos dentro, né? É um lote comunitário com várias coisinhas. Então, se você não viu o último vídeo, não deixe de assistir. Por que tem um tímpano flutuando aqui? Enfim, depois eu tiro ele. Tá na galeria, tá? Aquele lá e esse aqui também. Então, se quiser entrar na minha galeria pra pegar, depois eu abro e mostro pra vocês. Vamos começar lá de baixo do primeiro andar do térreo, né? Aqui na entradinha. Eu tô sem mouse, gente, porque a minha coelha comeu o fio do meu mouse, então eu tô sem mouse. Tô mexendo pelo teclado do computador mesmo. Então, se ficar ruim de mostrar alguma coisa, é por isso. Aqui na frente, ó, tem um portãozinho. Eu coloquei as caixinhas de correio, uma pra cada apartamento. É óbvio que não funciona dessa forma, mas tá aí. Aqui na frente eu coloquei uma guaritinha, né, para o porteiro ficar aqui. Coloquei uma pia e uma cafeteira, porque, né, o pobre ficar aqui o dia inteiro, não poder tomar um café. Um banheirinho e um computador para ele. E aí, coloquei a portinha ali para ele entrar. Belezinha. Aqui do lado tem um estacionamento, também não funcional. Mas, enfim, temos vagas para 5 carros, né. Seriam 2 para cada carro, né? 2 vagas para cada apartamento. Mas se eu colocasse 6 ia ocupar muito espaço aqui do fundo. E eu queria deixar esse espacinho para fazer uma arinha mais de lazer, né? Coloquei uma churrasqueira, uma mesinha, a lixeirinha. Coloquei umas mesinhas, umas espreguiçadeiras, uma piscinona bem grandona, né? Porque como são várias famílias morando, né? E aqui embaixo, quando a gente entra, tem um hallzinho de entrada, tem uns sofazinhos para de repente alguma visita que vem pra cá, né? Esperar aqui até o pessoal descer. Coloquei um aquáriozinho de peixinhos aqui, que ainda não tem peixes, porque não tem ninguém morando, mas coloquei aqui. Pro outro lado, eu coloquei uma lavanderiazinha. Pessoal, é só com o jogo base, tá? Então, por isso não tem máquina de lavar, máquina de secar, porque é só com o jogo base. Então, eu coloquei uma mesinha como se fosse um tanquezinho, né? De lavar as coisas na mão. Um cestinho e alguns produtinhos, algumas coisas aqui. Mas se você tiver o dia de lavar as roupas, é só substituir aqui, colocar as máquinas de lavar e secar. Quando eu vou jogar, eu troco, tá? Mas é que eu ainda não joguei com esse condomínio. Eu comecei a jogar, mas não joguei muito tempo. E aí do lado tem uma salinha de recreação, que eu coloquei uma mesinha de xadrez, uma mesinha de jogos, aqueles joguinhos de lhama, né? E aqui uma casinha de boneca, uma caixinha de brinquedos. Coloquei alguns livros também. Um brinquedinho pra bebês, porque vai ter bebês, tá? Spoilerzinho, que tem bebê, tem quarto pra bebê. E aí ficou bem legalzinho pra eles terem uma linha de lazer, né? Comum aqui do condomínio. Aqui eu coloquei uma academiazinha bem pequenininha, com pouca coisa, mas como são poucos sims que moram, dá pra usar tranquilo. Coloquei 2 chuveiros pra tomar banho, 2 sanitários, né? Porque de repente, às vezes até você tá aqui brincando e precisa ir no banheiro, tem um banheirinho aqui. Não precisa subir lá em casa pra poder ir no banheiro. E aí, subindo, como não temos elevador, todos são com escada. Chegando aqui em cima, esse primeiro apartamento eu vou subir as paredes, porque o painel da TV só aparece com a parede erguida. Eu fiz um apartamento que ele é meio cara de vó. Se vocês verem bem a entradinha dele aqui, ó, a salinha, bem cara de casa de vó. Tem até uma cristaleira ali no cantinho. Eu coloquei aqui um telefonezinho que veio na última atualização, né? Naquele pacote, naquele evento que a gente fez. Veio esse telefonezinho, coloquei como se fosse um interfone. O alarme de bandidos, coloquei aqui também. Aqui tem um banheirinho bem pitico. Vou baixar as paredes pra mostrar ele. É simplesinho, são vasos, um chuveirinho e uma pia mesmo. É bem um banheirinho social. O quarto também tem um banheiro, uma suíte. Mas coloquei esse banheirinho aqui. E aí a cozinha também bem simplesinha, coloquei eu fiz assim, bem pensando na casa de vó mesmo, ó, já uma galinha com ovos aqui, uns pratinhos pendurados, umas coisas bem cara de vó mesmo. E aí lá fora eu coloquei um sofazinho, 2 poltroninhas, ó, 2 poltroninhas, uma plantinha e tal, bem basiquinho. E aí vamos pros quartos agora, aqui a sala, deixa eu dar uma viradinha, tem uns quadrinhos de
de foto de pessoas. Não sei se é parente ou não, né? Mas enfim. Uns vinhozinhos do vô aqui. Esse painel eu fiz com balcões de cozinha, com armário de cozinha, né? Por isso que ele tem que erguer a parede pra ele aparecer, senão ele não aparece. Uma poltroninha pro vovô. Eu acho que faltou uma estante de livros aqui, mas assim, eu acho que tem aqui dentro. Tem aqui dentro. Como são 3 quartos cada apartamento, e aqui é uma casa de vó, eu coloquei um escritóriozinho, um mini escritóriozinho aqui, né? Uma salinha com computador, um sofazinho aqui e uma estante. Poderia ter feito outro quarto de hóspedes? Poderia, mas eu optei por fazer só um quarto de hóspede que seria para os netos. Aí eu coloquei, como os netos já são crianças, não são bebês, né? Eu coloquei aqui computador para eles jogarem, né? Para fazer lição de casa, de repente. Um computador, um guarda-roupa para guardar as coisinhas quando eles estiverem aqui. E alguns brinquedos. Não tem nada muito assim, porque, né? Eles vão passar mais, sei lá, um fim de semana, alguma coisa aqui. E aí fiz o quartinho mais unissex que eu pude fazer, né? Que eu consegui fazer com o jogo base. Esse é o quarto do casal, né? É a suíte do casal. Eu achei essa caminha muito cara de cama de vó. Coloquei mais livrinhos aqui, uma poltrona. Coloquei uma Alexa aqui do lado. Isso aqui é um rádiozinho, né? Na verdade, mas coloquei como se fosse uma Alexa aqui. E uns armários pra guardar as roupinhas. O pendurador de casaco do vô, que o meu vô tinha. E um espelho. E aqui do lado, o banheirinho da suíte, né? Coloquei. Isso aqui eu vi um videozinho com dicas, achei super legal. Colocar o shampoozinho dentro do box. Achei bem legalzinho. Coloquei um cestinho de roupas, coloquei uns roupões, uma plantinha aqui, porque casa de vó tem planta, né? Em todo lugar. Então eu coloquei um bichinho. E beleza, gente, esse aqui é o primeiro apartamento. Coloquei ele como o primeiro porque, coitados, vou ter que subir escada, né? Então que seja pouca. Eu gostei bastante, ficou bem bonitinho, tá? Lembrando que é só com o jogo base, as coisas aqui na sala flutuando, porque a parede... Apaga os armários The Sims, por favor, arrume isso. Deixa os armários aparecer sem a parede estar inteira. Coloquei uma mesinha de centro, achei que ficou bem bacaninha, bem bonitinho. E aí, subindo, vamos pro próximo apartamento. Subindo as escadas, tcharam, chegamos. Esse é o apartamento que seria dos pais, né, dos filhos daquele casal, da filha ou do filho, né, no caso, e dos netos. Vou começar por aqui, pela suíte dos pais. Eu fiz um closetzinho fechado com as roupinhas deles ali. Coloquei a cama, uns espelhinhos na parede. Aqui é umas coisinhas de hobby, né, vamos supor que a mãe pinta, sei lá, ela gosta de pintar e o pai gosta de tocar violão, só aleatoriamente. Pra ser bem sincera, gente, esse apartamento eu pensei como se fosse pra mim, sabe? Eu coloquei isso aqui porque, na verdade, representa artesanato. Eu adoro fazer artesanato, então eu coloquei. E o violão, porque meu marido tem um violão mesmo, então eu coloquei aqui. Ele gosta de violão, embora não toque, ele gosta. E aí, eita, pega. Sobe. Opa, não, calma. Tá, aí coloquei uma suíte. Ui! Gente, o chuveiro sumiu do banheiro, porque, não sei, busgues. Mas na galeria tá com chuveiro, tá? Eu vou até colocar o chuveiro aqui, porque eu não sei por que motivo ele desapareceu. Mas ele é o mesmo chuveiro para todos os banheiros. Vou ter que ativar o Move Objects. Move Objects. Ai, Deus. Ai, tudo acontece, né? Em vez de eu apertar pra colocar o chuveiro no lugar, eu apertei ESC. Saiu da construção. Ai. Então tá, né, gente? Vamos voltar. Vamos voltar pra onde a gente estava. Olha, ele está custando 290 mil. Vai custar um pouquinho mais por causa do chuveiro que eu vou colocar agora. Vamos lá de novo. Se não tiver um busgues, não é, né? Então tá bom. Vamos lá. Até que não tá demorando muito a tela de carregamento, pelo menos, né? Tá rapidinho. Então, não vai dar tanto trabalho. Bom, voltando aqui. Deixa eu colocar o chuveiro de volta no lugar. Eu não sei quem mandou ele sair daqui. Tá bom, né? Aqui é o banheiro da suíte, ó. Tá bem completinho, não coloquei muita coisa.
mas tem tudo que precisa ter. Coloquei uma toalha aqui, alguns roupões, coloquei mais toalhas aqui do lado, um cestinho de roupa suja e foi. Aqui é um quarto de menina, eu peguei bem no tema unicórnio, porque a minha filha adora unicórnio. Então coloquei aqui um unicórniozinho do lado da cama, bem bonitinho, uma lancheirinha pra escola. Essas crianças têm tamanho de... o tamanho criança mesmo, sabe? Não é bebê nem nada. Coloquei a cômoda de roupinhas, coloquei mais brinquedinhos aqui, um tablet, né, pra brincar, uma casinha de bonecas e coloquei um violino. Por quê? Porque eu acho que criança tem que trabalhar um pouco de habilidades além das brincadeiras, né? E pro quarto do filho, eu coloquei uma coisa mais espacial, mais galáctica, assim, mais científica. Até coloquei uma mesinha de ciências aqui, coloquei um guarda-roupa, uma estantezinha de livros e peguei tudo mais nessa temática, né, de espacial e tal. Coloquei até um doente aqui de decoração na cor verde. E eu achei que ficou bem legalzinho. Lembrando que é tudo no jogo, usando só o jogo base, tá, gente? Então, coloquei o que deu pra colocar usando o jogo base. E nessa temática não tem muita coisa, mas eu achei que ficou bem legal. Achei que ficou bem bonitinho. Subi as paredes pra aparecer o painel da TV. Aqui eu tenho um corredorzinho, não tem nada demais. Só coloquei um tapete. E aqui na sala eu coloquei um painel também com prateleiras. Se eu tirar a parede, elas somem, né? Legal. E coloquei um modelo de trenzinho que eu teria, acho muito legal, um trenzinho, um aviãozinho aqui também. Um porta-canetas, alguns livrinhos, porta-retratos, essas coisinhas. Porque eu tenho aqui na minha rack, eu tenho fotinhos também, tem essas coisas. Então, eu não fiz pra mim, né? Imitando a minha casa, mas eu fiz como se fosse eu que fosse morar, né? Eu gostei bastante, foi bonitinho. Fiz esse sofazinho em L. Aqui do lado eu fiz um mini espacinho pra computador. Porque como usei todos os quartos, né? Não podia ficar sem mesinha de computador, eu coloquei aqui. E aqui do outro lado tem a mesa de jantar. Também com alguns quadrinhos, uma cristaleira um pouquinho mais moderninha. Coloquei essa fruteira em cima da mesa e tal. Tudo bem conversandinho um com o outro aqui. Aqui tem um banheiro, mesma coisa do banheiro de baixo, tá, pessoal? Nada muito diferente, ó. É o banheiro das crianças, então não tem nada demais, banheiro social. E aqui é a cozinha. Aqui eu fiz essa divisória que não tem nos outros apartamentos, tá? Porque eu achei que precisava, tava tudo muito conceito aberto, tava me deixando um pouco agoniada. E aqui a cozinha fica um pouquinho mais moderninha, né? Coloquei umas coisinhas um pouquinho mais moderninhas. Ali eu coloquei micro-ondas, cafeteira, coloquei mais uns armários pra colocar coisas, né, a lixeira. E aqui no lado de fora eu coloquei um sofazinho, só um sofazinho, uma plantinha mesmo, né, pro pessoal vir aqui fora de repente, né. Então, nada demais também, só uma areazinha externa aqui, porque a sacada é bem pequenininha, dá pra pôr muita coisa. Se fosse eu que fosse morar, eu ia tacar planta em toda parte, mas... enfim, não quis colocar muita planta, até porque no jogo base não tem muita opção de planta, né? Planta de paredes e tal. Então não coloquei. Agora vamos para o próximo apartamento, que é o último. Subindo. Acho que eu coloquei alguma coisinha ali, não coloquei? Ah, coloquei uma plantinha. Subindo para o último apartamento. Coloquei um sofazinho aqui, né? Tá uma texturadaça a luz, mas enfim, né? Tá bom. Vindo aqui pra dentro, vai ser aqui que eu ia morar o bebê, ó, já observe. Fiz uma salinha mais modernucha também, ó, bem legalzinho. Coloquei esse painel mais clean, sem muita coiseira. Uma mesinha de centro. Coloquei essas velhinhas que eu achei super legalzinha também. Uma mesinha de computador também aqui, porque eu usei os 2 quartos pra crianças. A cozinha deixei em conceito aberto mesmo, fiz essa ilha bem grandona aqui. Coloquei umas banquetinhas. E a geladeira, fogão, micro-ondas, né, o de sempre. Coloquei uma lavadora de prato, eu acho aqui. Coloquei. E aqui o banheirinho. O banheiro é a mesma coisa, gente. Todos os banheiros sociais pouca diferença. Só muda mesmo a cor do tapete, eu acho. E aí aqui fora eu coloquei mais umas coisinhas, ó. Coloquei uma mesinha de xadrez e um observador. Porque eu não queria mais colocar sofá e poltrona, então eu coloquei isso. Eu não sei se vai ter relação com o que as pessoas que moram aqui vão usar. Eu coloquei essa estantezinha de livro ali pra ocupar aquele cantinho. E vamos para os quartos. Vou passar direto aqui, vamos pra suíte. A suíte
se vocês jogarem sem o MC Command Center, não dá pra morar mais do que 8 pessoas no lote, né? Então, caso seja o caso de vocês podem colocar uma mãe solteira aqui e um bebê pequeno. E aí a FIC, que eu criei na minha cabeça pra quem não joga com o Move Objects, ou como MC Command Center, é que essa filha já é adolescente, já está indo pra jovem adulto e tá indo pra faculdade. Então, por isso que existe um quarto dela aqui, mas ela em si não está, porque ela tá na faculdade. Mas aí põe a mãe e o bebê, e a filha tá na faculdade, então seriam 8, né? Porque na de baixo são 4, na primeira são 2, que é a avó e o vô, já dá 6, aqui só caberiam mais 2 sims. Mas aí, se vocês tiverem o MC Command Center, dá pra colocar quantos sims quiser, então aí vocês podem encher a casa, sem problemas. Aqui é o banheirinho da suíte, também bem simplesinho, só mudei um pouquinho a paleta de cores. Eu gostei bastante desse quarto, eu vi esse armário embutido na casa de uma prima minha, e eu achei muito legal. Eu queria ter também na minha casa, mas isso aqui é inviável de colocar, então coloquei aqui na casinha, ficou bem bonitinho, né? Eu gostei. Achei que ficou um pouquinho cru esse quarto, acho que poderia ter colocado mais coisas, mas como não tinha muito o que colocar, eu acho que ficou bom assim. E aí, vindo pro quarto do bebê, esse quartinho ele tá na minha galeria, mas ele tem alguns itens de pacotes. Então eu tirei os itens de pacote, mantive só o que é jogo base, e ficou assim. É um quartinho na temática de dinossauros, ó, ficou bem fofinho pra um bebezinho. E aí, o quarto da filha, eu vou subir a parede aqui só pra mostrar que eu fiz uma divisãozinha aqui. Essa parte de cá ficou um closetzinho pra ela, né? Com uma mesinha, uma penteadeira. Não é funcional, né, gente? A gente sabe. Eu acho que alguns pacotes devem ter penteadeira funcional, uma fã, eu não sei. Mas como aqui é só jogo base, eu fiz assim. Não vai ser funcional, mas ficou bonitinho, né? Aqui coloquei uma mesinha de computador também pra ela. A cama, um radiozinho, uma Alexa, né, do lado. Coloquei essa decoração de parede. Não é nada específico, tá, gente? A escolha das cores é só porque é mais rosa que eu consegui achar, tá? Não tem nada a ver com... eu não sei aonde que veio essas coisas aqui, mas não tem nada específico. É só mesmo pelas cores que eu escolhi. Então, é isso, gente. Coloquei o cadeirãozinho do bebê. Subi as paredes de novo. E foi isso, vou dar um girinho de 360 em cada apartamento pra vocês verem como que ficou. Eu achei que ficou bem legal, gostei bastante. Achei que ficou bem temáticozinho, né? Bem com carinha de família mesmo. Se vocês quiserem ele sem mobília, tem também, tá, gente? Tem na galeria ele não mobiliado, pra vocês mobiliarem como vocês preferirem. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem baixar, eu vou mostrar pra vocês aqui. Na galeria, na minha parte da galeria, se eu conseguir, né? Ele está aqui, ó. Aqui ele tá sem mobília, ó. Não tá mobiliado. E aqui eu acho que ele tá... Onde tá ele mobiliado? Eu já subi ele pra galeria, mas eu não sei se ele vai aparecer aqui. Mas ele está. Deixa eu ver se na minha biblioteca ele vai aparecer. Aqui, ó. Ele já mobiliadinho. Não sei se eu subi pra galeria. Acho que não. Vou subir agora. Compartilhar na galeria. Aí tá assim, ó. Apartamento, jogo base. O outro já tá na galeria. Sem mobília. O nome acho que tá o mesmo. Então é só vocês entrarem pelo meu ID, ó. Dica Sims. E baixar com ou sem mobília, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí pra escolher como vocês preferirem. Depois eu vou trazer mais lotes pra vocês. E, pessoal, eu tô pensando aqui em começar uma gameplay, tá? Se vocês quiserem. Vai ser lixo ou luxo, porque é o tipo de jogabilidade que eu mais gosto. Então, se vocês quiserem, já comentem aqui pra mim o que vocês gostariam de ver. Que eu vou... Tá pensando aí numa história pra trazer pra vocês. Tá bom? Bom, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque o lote em si é maior, né? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês assistam. Vocês curtam, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!